Você já percebeu como o mundo parece cada vez mais próximo de grandes conflitos? Todos os dias surgem notícias de ataques, bombardeios, cidades destruídas e nações se levantando umas contra as outras. Em lugares como Ucrânia, Israel, Gaza, Sudão, Iêmen e até regiões próximas ao Líbano e Irã, o som das sirenes e das explosões se tornou parte da rotina de milhões de pessoas. Para muitos, isso gera medo. Para outros, gera perguntas profundas. Será que a Bíblia já falava sobre tempos como estes? Será que estamos vivendo aquilo que Jesus alertou há mais de 2000 anos? Jesus disse em Mateus 24:6: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não tenham medo. Pense nisso por um momento. Ele não disse que haveria apenas uma guerra isolada. Ele disse que ouviríamos falar constantemente de guerras. E é exatamente isso que está acontecendo. Hoje, quando você abre o celular ou liga a televisão, as notícias mostram conflitos acontecendo em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Na Ucrânia, cidades inteiras foram atingidas por mísseis desde a invasão iniciada pela Rússia, e milhões de pessoas tiveram que abandonar suas casas para sobreviver. No Oriente Médio, o conflito envolvendo Israel e Gaza trouxe ataques intensos, destruição e milhares de vidas afetadas. No Sudão, uma guerra civil devastadora entre forças militares tem causado massacres, deslocamento de famílias e uma das maiores crises humanitárias atuais. No Iêmen, ataques com mísseis e bombardeios continuam marcando uma guerra que já dura anos e afeta profundamente a população. E, recentemente, tensões entre Israel, Líbano e forças regionais voltaram a escalar, aumentando o risco de um conflito ainda maior no Oriente Médio. Quando olhamos para tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, parece que o mundo está entrando em uma era de instabilidade como nunca vimos antes. Mas a Bíblia já havia alertado que momentos assim viriam. Em Mateus 24:7, Jesus disse algo ainda mais forte: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Perceba a profundidade dessas palavras. Ele não disse apenas que haveria conflitos. Ele disse que nações inteiras se levantariam umas contra as outras. E quando você olha para os conflitos atuais, percebe exatamente isso. Disputas por território, poder, influência, recursos e ideologias. Enquanto líderes discutem estratégias e fronteiras, quem mais sofre são as pessoas comuns. Pais tentando proteger seus filhos. Mães correndo com crianças no colo para abrigos. Famílias inteiras abandonando suas casas para fugir da guerra. Imagine acordar de madrugada com o som de sirenes. Imagine ter apenas alguns minutos para correr para um abrigo. Isso é a realidade de milhões de pessoas hoje. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora em paz, dentro da sua casa. E isso é uma bênção enorme. Mas quando vemos essas notícias, uma pergunta surge no coração de muitas pessoas. Será que esses acontecimentos têm algum significado espiritual? Se você já se fez essa pergunta, escreve aqui nos comentários. Deus está no controle. Pode parecer simples, mas declarar isso fortalece a fé de quem está lendo também. Porque enquanto o mundo entra em medo, Deus continua soberano. A Bíblia mostra que esses acontecimentos não pegam Deus de surpresa. Em Salmos 46:9 está escrito: Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Isso significa que, mesmo quando a humanidade entra em conflito, Deus continua tendo a última palavra sobre a história. E existe algo ainda mais profundo que muitas pessoas não percebem. Guerras externas muitas vezes revelam batalhas internas do coração humano. Orgulho, ambição, desejo de poder, falta de compaixão. Quando esses sentimentos dominam líderes e nações, o resultado acaba sendo destruição. Mas Deus nunca planejou que o mundo fosse assim. Desde o início, o desejo de Deus sempre foi paz. Em Isaías 2:4, encontramos uma promessa poderosa sobre o futuro. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Isso significa que virá um tempo em que as armas de guerra serão transformadas em instrumentos de vida. Mas antes disso, a Bíblia diz que o mundo passaria por momentos de grande tensão.
E talvez estejamos exatamente vivendo um desses momentos da história. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quando você vê notícias de guerras acontecendo no mundo, isso gera medo no seu coração? Ou faz você refletir mais sobre Deus? Se você escolhe confiar em Deus mesmo em tempos difíceis, escreve aqui: minha fé é maior que o medo. Porque cada pessoa que declara fé pode fortalecer alguém que está lendo esse comentário agora. E na próxima parte desse vídeo, vamos entender algo ainda mais profundo que Jesus disse sobre esses acontecimentos. Ele revelou que guerras, crises e conflitos seriam apenas o começo das dores, e o significado disso pode mudar completamente a forma como você enxerga o tempo em que estamos vivendo. E quando Jesus falou sobre esses acontecimentos, ele não estava tentando assustar as pessoas. Ele estava preparando o coração delas para entender o tempo em que viveriam. Logo depois de falar sobre guerras, Jesus disse algo que muitas vezes passa despercebido. Em Mateus 24:8, ele afirmou: tudo isso será o princípio das dores. Essa expressão é muito profunda, porque quando pensamos em dores, muitas vezes pensamos em sofrimentos sem sentido. Mas quando a Bíblia usa essa expressão, ela está comparando esses acontecimentos com as dores de parto, e as dores de parto não significam o fim de algo, significam que algo novo está prestes a nascer. Isso muda completamente a forma de olhar para o que está acontecendo no mundo. Guerras, crises e tensões entre nações não são sinais de que Deus abandonou a humanidade. Pelo contrário, são sinais de que a história está caminhando para aquilo que ele já havia revelado. E quando olhamos para os acontecimentos recentes, é impossível ignorar o que está acontecendo. Nos últimos anos, o conflito entre Rússia e Ucrânia trouxe imagens que lembram períodos sombrios da história. Cidades bombardeadas, pessoas fugindo com malas nas mãos, famílias separadas pela guerra. Milhões de refugiados atravessaram fronteiras tentando encontrar segurança. No Oriente Médio, o conflito envolvendo Israel e Gaza trouxe novamente cenas que chocaram o mundo. Sirenes soando nas cidades, ataques acontecendo de ambos os lados, civis vivendo em constante tensão. Ao mesmo tempo, tensões envolvendo Irã, Líbano e outros países da região fazem analistas do mundo inteiro falarem sobre a possibilidade de conflitos ainda maiores. No Sudão, uma guerra interna devastadora colocou o país em uma das maiores crises humanitárias da atualidade. Milhões de pessoas tiveram que abandonar suas casas, enquanto a violência continua se espalhando. No Iêmen, um dos conflitos mais longos dos últimos tempos continua afetando profundamente a população. Falta de alimentos, hospitais destruídos, crianças crescendo em meio ao som da guerra. E quando olhamos para todos esses acontecimentos acontecendo ao mesmo tempo, muitos começam a se perguntar: será que o mundo está caminhando para algo ainda maior? Essa pergunta não é nova. Na verdade, os próprios discípulos de Jesus fizeram algo parecido. Em Mateus 24:3, eles perguntaram diretamente a Jesus: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Percebe algo interessante? Até aqueles que caminhavam com Jesus queriam entender os sinais do tempo. E Jesus respondeu descrevendo exatamente o tipo de cenário que vemos hoje: guerras, rumores de guerras, nações em conflito. Mas no meio de tudo isso, ele repetiu algo essencial: não tenham medo. Isso é muito importante. Porque quando o mundo entra em caos, o coração humano naturalmente tende ao medo. As pessoas começam a pensar em segurança, em futuro, em incertezas. Talvez você mesmo já tenha pensado algo assim. E se uma guerra maior começar? E se o mundo entrar em um conflito global? E se tudo mudar de repente? Esses pensamentos passam pela mente de muitas pessoas hoje. Mas a fé nos ensina algo poderoso. Deus nunca perde o controle da história. Mesmo quando os acontecimentos parecem confusos para nós, nada foge do conhecimento de Deus. Veja o que está escrito em Isaías 46, 9 e 10. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde tempos antigos aquilo que ainda não aconteceu. Isso significa que Deus não apenas vê o presente, Ele vê toda a história ao mesmo tempo.
Enquanto os seres humanos enxergam apenas o momento atual, Deus já conhece o desfecho de tudo, e isso traz uma paz profunda para quem confia nele. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vê notícias sobre conflitos no mundo, qual é o primeiro sentimento que surge no seu coração? Medo? Preocupação? Ou fé? Se você acredita que Deus continua no controle mesmo em meio às guerras, escreve aqui nos comentários: Deus governa sobre as nações. Pode parecer apenas uma frase, mas cada comentário assim se torna uma pequena declaração de fé. E sabe algo interessante? Ao longo da história, sempre que o mundo passou por grandes crises, muitas pessoas começaram a buscar mais a Deus. Quando tudo parece estável, muitos esquecem da fé. Mas quando o mundo começa a tremer, o coração humano começa a procurar respostas mais profundas. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Enquanto o mundo discute política, poder e estratégias militares, milhões de pessoas estão fazendo perguntas espirituais. Perguntas sobre Deus, sobre propósito, sobre o futuro. E talvez você esteja assistindo esse vídeo porque, de alguma forma, algo dentro de você também sente que estamos vivendo tempos diferentes. Tempos que fazem as pessoas refletirem mais sobre o sentido da vida. Mas existe algo ainda mais importante que Jesus revelou sobre esses acontecimentos. Ele disse que, além de guerras, outros sinais apareceriam ao mesmo tempo. Crises, incertezas e uma sensação crescente de que o mundo está perdendo sua direção. E na próxima parte desse vídeo, vamos falar sobre algo que a Bíblia descreve de forma impressionante. Porque além das guerras, as Escrituras também falam sobre o coração das pessoas nos últimos tempos. E quando você ouvir essa descrição, talvez perceba algo que está acontecendo bem diante dos nossos olhos. E quando Jesus falou sobre guerras e conflitos entre nações, ele também revelou que esses acontecimentos viriam acompanhados de algo ainda mais profundo, uma mudança no coração das pessoas. Porque guerras não começam apenas com armas. Guerras começam no coração humano. Começam com orgulho, ambição, desejo de poder e falta de compaixão. Quando esses sentimentos dominam líderes e nações, o resultado acaba sendo exatamente aquilo que vemos hoje em várias partes do mundo. Mas a Bíblia já descrevia que, nos últimos tempos, o comportamento da humanidade mudaria de forma preocupante. Em 2 Timóteo 3, 1 e 2, está escrito: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, orgulhosos, arrogantes. Perceba como essa descrição parece cada vez mais familiar. Vivemos em uma época em que muitas pessoas colocam o próprio interesse acima de tudo. Países disputam poder, influência e recursos naturais. Líderes tomam decisões que afetam milhões de vidas, muitas vezes pensando apenas em estratégias políticas. Enquanto isso, pessoas comuns continuam sendo as maiores vítimas dessas disputas. Olhe novamente para o que está acontecendo no mundo. Na Ucrânia, famílias ainda vivem sob o medo constante de novos ataques. Crianças cresceram ouvindo o som de sirenes e explosões. Em Israel e na região de Gaza, o conflito trouxe uma realidade dura para milhares de pessoas que vivem entre alertas de ataques e momentos de tensão constante. No Sudão, cidades inteiras foram devastadas por confrontos internos, obrigando milhões a fugir de suas casas em busca de segurança. No Iêmen, uma guerra que já dura anos deixou uma geração inteira marcada pela escassez, pela fome e pela instabilidade. E quando olhamos para tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, percebemos que o mundo vive um período de grande turbulência. Mas existe algo que muitas pessoas esquecem quando veem essas notícias. A Bíblia não fala sobre esses acontecimentos para gerar medo. Ela fala para despertar consciência espiritual. Jesus alertou sobre esses sinais para que as pessoas estivessem preparadas, não desesperadas. E há algo que ele disse que precisa ser lembrado em tempos como estes. Em João 16:33, Jesus declarou: No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que, mesmo quando o mundo passa por momentos difíceis, a vitória final não pertence ao caos.
pertence a Deus. Agora pense comigo por um momento. Se você estivesse vivendo em uma cidade onde sirenes de ataque soam durante a madrugada, o que você faria? Se tivesse apenas alguns minutos para correr para um abrigo com sua família, o que passaria pela sua mente? Essa é a realidade de muitas pessoas hoje. Enquanto alguns países vivem em paz relativa, outros enfrentam o peso da guerra todos os dias. E talvez por isso, a Bíblia também nos chama para algo muito importante: orar pelas nações. Em 1 Timóteo 2, 1-2, está escrito: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Ou seja, Deus nos convida não apenas a observar o que está acontecendo no mundo, mas a interceder por ele. Cada oração tem valor. Cada clamor feito com fé pode tocar realidades que muitas vezes não vemos. Talvez você pense que sua oração é pequena diante de conflitos tão grandes. Mas a Bíblia mostra várias vezes que uma oração sincera pode mudar histórias inteiras. Agora deixa eu te fazer um convite. Se você acredita que Deus pode trazer paz até mesmo em lugares onde hoje existe guerra, escreve aqui nos comentários: Senhor, traga paz às nações. Essa simples frase pode se tornar uma corrente de fé entre todos que estão assistindo este vídeo. E talvez alguém que esteja passando por medo ou ansiedade ao ver as notícias encontre esperança ao ler esses comentários. Porque enquanto o mundo fala de guerras, a fé fala de esperança. Enquanto as notícias mostram destruição, a palavra de Deus aponta para a restauração. Mas existe algo ainda mais profundo que Jesus disse sobre esses tempos. Ele revelou que, além das guerras e crises, haveria também um aumento da angústia no coração das pessoas. Mesmo em lugares onde não há guerra direta, muitas pessoas sentem uma inquietação interior, como se algo no mundo estivesse fora de equilíbrio. E na próxima parte deste vídeo, vamos falar exatamente sobre isso, porque a Bíblia também descreve como seria o estado emocional e espiritual da humanidade nesses tempos. E quando você ouvir essa descrição, talvez perceba algo impressionante acontecendo bem diante dos nossos olhos. E quando a Bíblia fala sobre o estado do coração humano nesses tempos, ela descreve algo que muitas pessoas estão sentindo hoje, mesmo vivendo longe de qualquer campo de batalha. Uma sensação constante de inquietação. Uma ansiedade que parece crescer no mundo inteiro. Mesmo em países onde não há guerra direta, muitas pessoas sentem como se algo estivesse errado. Como se o mundo estivesse caminhando para uma direção incerta. Jesus falou exatamente sobre isso. Em Lucas 21, 25, 26, ele disse: Haverá sinais, e na terra angústia entre as nações, perplexidade. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que sobreviverá ao mundo. Perceba como essa descrição é forte. Jesus falou sobre um tempo em que as pessoas viveriam com medo do que poderia acontecer com o mundo. E quando observamos o cenário atual, é impossível não perceber essa sensação se espalhando. Conflitos entre países, tensões políticas globais, crises econômicas em várias regiões, mudanças rápidas que deixam as pessoas inseguras sobre o futuro. Tudo isso cria uma atmosfera de incerteza. Hoje, muitas pessoas acordam pela manhã e a primeira coisa que fazem é pegar o celular para ver as notícias. E muitas vezes encontram manchetes falando sobre ataques, ameaças entre países ou novas tensões internacionais. Às vezes surge uma pergunta silenciosa no coração: para onde o mundo está indo? Talvez você já tenha feito essa pergunta também. Talvez em algum momento você tenha visto uma notícia sobre guerra e pensado: será que isso pode se tornar algo maior? Esses pensamentos são cada vez mais comuns. Mas no meio de tudo isso, existe uma verdade que a Bíblia nos lembra repetidamente. Deus continua sendo soberano sobre a história. Em Salmos 46, 1-2, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Que palavras poderosas! A Bíblia não diz que não haveria momentos difíceis. Ela diz que, mesmo quando tudo parece instável, Deus continua sendo refúgio. Agora pense em algo importante. Em meio a guerras e conflitos, muitas pessoas começam a perceber que segurança verdadeira,
não está apenas em governos, economias ou sistemas humanos, porque tudo isso pode mudar de repente. A verdadeira segurança está em algo muito mais profundo: a presença de Deus. Ao longo da história, sempre que o mundo passou por grandes crises, muitas pessoas voltaram seu coração para Deus. Guerras já mudaram a história da humanidade várias vezes, durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, durante conflitos que marcaram gerações. E em todos esses momentos, milhões de pessoas buscaram esperança na fé. Porque quando tudo parece frágil, o ser humano começa a perceber que precisa de algo maior. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Enquanto o mundo discute estratégias militares e alianças políticas, muitas pessoas estão começando a fazer perguntas espirituais. Perguntas sobre Deus, perguntas sobre propósito, perguntas sobre o que realmente importa na vida. E talvez você esteja assistindo este vídeo porque, no fundo, também sente que o mundo está passando por um momento diferente. Um momento que faz as pessoas refletirem mais profundamente sobre a vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Quando você vê tudo o que está acontecendo no mundo hoje, guerras, tensões entre nações, crises, isso te aproxima mais de Deus ou te deixa mais preocupado? Se você acredita que Deus continua no controle da história, escreve aqui nos comentários. Deus continua no controle. Pode parecer apenas uma frase, mas cada comentário se torna uma declaração de fé. E muitas vezes alguém que está lendo esses comentários pode encontrar esperança ali. Porque a fé tem algo poderoso. Ela se multiplica quando é compartilhada. Mas existe algo ainda mais importante que Jesus disse sobre esses tempos. Ele explicou que, enquanto o mundo enfrentaria crises e conflitos, algo diferente aconteceria com aqueles que permanecessem firmes na fé. Em meio ao caos, Deus continuaria sustentando o seu povo. E na próxima parte deste vídeo, vamos falar sobre uma promessa poderosa que aparece repetidas vezes na Bíblia. A promessa de que, mesmo quando o mundo passa por momentos difíceis, Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. E quando a Bíblia fala sobre a fidelidade de Deus em tempos difíceis, ela nos lembra de algo que muitas vezes esquecemos quando vemos notícias assustadoras. Deus não abandona aqueles que confiam nele. Mesmo quando o mundo parece instável, a presença de Deus continua sendo um refúgio para quem busca nele segurança. Ao longo da história, sempre que grandes crises surgiram, pessoas de fé encontraram força justamente naquilo que parecia invisível aos olhos humanos. Porque a fé não depende das circunstâncias. Ela depende de quem Deus é. Em Salmos 121, 7 e 8, está escrito: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Essa promessa não significa que o mundo nunca enfrentará dificuldades. Significa que, mesmo em meio às dificuldades, Deus continua cuidando daqueles que colocam sua confiança nele. Pense em quantas pessoas ao redor do mundo hoje estão vivendo em lugares marcados por conflitos. Na Ucrânia, famílias inteiras continuam tentando reconstruir suas vidas depois de ataques e destruições. Em Israel e na região de Gaza, muitas pessoas vivem em constante estado de alerta, nunca sabendo exatamente quando a próxima sirene poderá soar. No Sudão, milhões de pessoas enfrentam deslocamento, fome e instabilidade por causa de uma guerra interna devastadora. No Iêmen, uma geração inteira cresceu em meio a conflitos que parecem não ter fim. E mesmo nesses lugares onde a guerra trouxe tanta dor, existem histórias de pessoas que continuam encontrando esperança na fé. Histórias de famílias que se reúnem para orar. Histórias de pessoas que, mesmo em meio ao medo, continuam acreditando que Deus não as esqueceu. Isso mostra algo muito profundo. A esperança verdadeira não depende das circunstâncias externas. Ela nasce dentro do coração. E quando essa esperança está fundamentada em Deus, ela pode permanecer firme, mesmo em tempos difíceis. Talvez você esteja assistindo este vídeo em um lugar onde não há guerra direta. Talvez sua realidade seja completamente diferente da realidade dessas pessoas. Mas mesmo assim, muitas pessoas hoje carregam dentro de si batalhas silenciosas, ansiedade,
insegurança sobre o futuro, medo do que pode acontecer no mundo. Esses sentimentos se tornaram cada vez mais comuns, e quando olhamos para tudo o que está acontecendo globalmente, é fácil entender por quê. Mas a palavra de Deus sempre aponta para algo maior do que o medo. Ela aponta para a confiança. Em Isaías 41:10, Deus diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Que promessa poderosa! Deus não apenas diz para não temermos. Ele explica por que não precisamos temer. Porque Ele está conosco. Agora, pense nisso por um momento. Se Deus está presente, então nenhuma situação está fora do alcance do seu cuidado. Mesmo quando o mundo parece confuso. Mesmo quando as notícias parecem assustadoras. Mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo. Deus continua sendo aquele que sustenta todas as coisas. E talvez hoje você precise ouvir exatamente isso. Talvez você tenha visto tantas notícias negativas ultimamente que seu coração começou a ficar inquieto. Se for esse o seu caso, respire fundo por um momento. Lembre-se desta verdade simples. Deus ainda está no controle. Agora, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Quando você pensa no futuro do mundo, qual sentimento surge primeiro no seu coração? Medo ou esperança? Se você escolhe colocar sua confiança em Deus, escreve aqui nos comentários: "Minha esperança está em Deus." Essa simples frase pode se tornar uma pequena declaração de fé para todos que estão assistindo este vídeo. Porque quando muitas pessoas começam a declarar fé juntas, algo poderoso acontece. A esperança começa a se espalhar. E talvez alguém que esteja lendo os comentários agora esteja precisando exatamente disso. Um lembrete de que ainda existe esperança. Porque apesar de tudo o que está acontecendo no mundo, a história da humanidade ainda está nas mãos de Deus. E a Bíblia mostra que o último capítulo dessa história não será escrito pela guerra, será escrito pela restauração. Se essa mensagem tocou seu coração, fique comigo. Inscreva-se e ative as notificações para continuar recebendo palavras de fé e esperança. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque às vezes uma simples palavra de fé pode trazer paz para um coração que estava cheio de medo.